A passagem que gostaria de meditar com os irmãos, com toda a igreja nesta noite, uma passagem que nos traz ao centro de tudo, ou faz com que os nossos olhos enxerguem além do que muitas vezes a nossa limitada visão durante este ano nos levou a ver, pura e simplesmente. Aspectos tão característicos da vida cristã, tais como alegria, determinação, santidade, humildade, coragem, aspectos tão importantes para a vida cristã como bondade, sacrifício, podem ter se perdido durante a nossa caminhada, durante todo este ano, se nós caminhamos e não olhamos além da nossa pouca, pequena, ínfima visão. A passagem escolhida tem sido objeto de sermões e de pregações que já fiz, muitas delas relacionadas à esperança que todo crente tem em Cristo, e também a aplicação que traz para todo o ano que se passa, cada aniversário que completamos, cada gente boa, irmãos em Cristo que partem para o céu, cada casamento que celebra mais um ano de união conjugal, cada filho que sendo criado nos caminhos do Senhor, depois por si mesmo professa a sua fé, cada filho que sendo gerado do ventre ou gerado do amor da adoção paterna, materna, é apresentado e consagrado ao Senhor pelo batismo. A passagem que eu gostaria de meditar com os irmãos, eu trago nesta noite uma pequena meditação, na esperança, na expectativa de que saiamos daqui olhando além quando contemplarmos 2014, 2015, assim por diante, até a volta de Jesus. A passagem que eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo é aquela que está em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses 3, versos de 1 a 4. Vamos ler juntos. Todos juntos vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Não pensei trazer nada novo para os irmãos, porque a própria palavra de Cristo se renova. Não pensei em trazer palavras que pudessem animar você ou animá-lo. Se nós temos a bússola para a nossa alma, o prumo para a nossa vida, o manual divino que nos motiva à esperança, nos motiva a viver como de fato devemos viver se somos cristãos. O apóstolo Paulo, ele está concluindo o que vinha dizendo antes aos Colossenses.
Antes, ele disse no versículo 20 do capítulo 2, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. A diferença entre o crente e o incrédulo, em resumidas palavras, se encontra aqui, meus amados irmãos. Se nós somos crentes, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, se nós morremos com Cristo para este mundo, não podemos viver no mundo sujeito àquilo que antes nos escravizava. E muitos entendem a fé de uma maneira errada, a salvação de uma forma distorcida, a igreja de uma maneira totalmente equivocada. Ela não é um amuleto, a fé não é instrumento de barganha, a religião não é algo que deve nos fazer bem. A religião verdadeira nos conduz a Cristo, nos libertando dos velhos rudimentos do mundo. Por isso o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês são crentes, vocês vão entender o que a palavra quer dizer. Se eu sou crente, eu vou entender muito bem o que o Senhor espera de mim ano após ano. E ele então prossegue e diz, em primeiro lugar, se você é crente, busque as coisas lá do alto. Está aí no versículo 1, segunda metade do versículo 1, do capítulo 3. Busque é uma ordem dada por Cristo, é uma ordem apostólica. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Muitos de nós, certamente, passamos o ano de 2013 oscilando. E nesta oscilação da vida e da alma, passamos muito mais tempo pensando naquilo que é deste mundo, velho, rudimentar, perdido, escravizador. Mas a ordem dada pelo apóstolo Paulo como servo de Cristo, na autoridade de Cristo, é para que, mais uma vez, elevemos os nossos olhos para onde vem o nosso socorro. E se eu sou crente, diz o apóstolo Paulo, eu não posso buscar as coisas deste mundo. Eu devo buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, onde Ele está sentado à direita de Deus. Ele está tratando de uma relação tão íntima entre pai e filho, uma relação de sangue, porque pelo sangue de Cristo nós fomos salvos e perdoados, que chega este mesmo apóstolo escrevendo aos Efésios afirmar que nós já estamos assentados com Cristo no céu. Tamanha a nossa relação e comunhão com Ele. Como então podemos enxergar o mundo, enxergar os meses e enxergar o ano sem a perspectiva de que devemos buscar aquilo que nos conduz além? Passamos muita coisa durante este ano juntos. Se não juntos, acompanhamos em oração queridos que estavam longe. Perdas e mortes, doenças, abatimentos, angústias, depressões, falências, pobreza, tragédias.
tudo passamos, mas olhando para o alto, percebemos que somente Deus, que faz tudo muito bom, tem a capacidade de nos mostrar que Ele sempre tem poder para transformar o mal em bem. É por isso que a Escritura, ela deixa de maneira muito clara para nós: o mundo passa e nós voamos. O mundo passa e nós morremos. Mas ensinar ou aprender com o Senhor a contar os dias é a cada dia entender que o que devemos entesourar nesta vida é aquilo que é eterno. E esta visão bíblica e clara, irmãos, não é aquela que vai nos levar a nos fechar, a nos trancar, a não viver mais. Mas trabalhar, estudar, amar, ser pai, mãe, filho, cônjuge, ser solteiro, viúvo ou viúva, crente, entendendo que nós estamos caminhando para o céu. E o que nós acabamos de cantar reflete a satisfação plena e total que nós sentimos sempre em Jesus Cristo. A primeira ordem, então, é: se você é crente, para 2014, o que você deve fazer? Busque as coisas lá do alto. E buscar as coisas lá do alto é fazer com que o que é prioridade para a minha vida seja de fato prioridade. É assumir o compromisso de que, sendo um corpo e sendo todos um só em Cristo, devemos olhar para onde Ele vive, onde Ele está e onde Ele reina, não obstante as circunstâncias vividas por nós. Mas quando a coisa pega, nós choramos pela falta de dinheiro. Quando a coisa pega, nós choramos porque não conseguimos preencher os vazios existenciais da nossa vida. E não minorando ou desmerecendo o sofrimento, porque todos sofremos. Percebam o triunfo, a vitória. E como de maneira otimista nós devemos olhar para o mundo onde nós marchamos e entendemos que nós não somos daqui. Porque se acreditamos que somos deste mundo, engolidos seremos por ele, seus valores, seu sistema, suas ideias, seu dinheiro. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar é a primeira ordem. Ela deve ser acompanhada do pensar nas coisas lá do alto. No versículo de número 2, então, nós encontramos a segunda ordem dada pelo apóstolo Paulo. E eu gostaria que vocês lessem comigo mais uma vez, no versículo 2. Vamos ler? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, se eu busco as coisas lá do alto, eu devo acompanhar o cumprimento, a ordem obediente, dada pelo Senhor para mim, para o seu povo, para a sua igreja, pensando nas coisas lá do alto. Agora eu pergunto, é possível a nós buscarmos aquilo que é celeste, desejarmos morar no céu, ansiarmos pela volta de Cristo, orarmos para que o seu reino venha, se nós não pensamos os pensamentos divinos celestiais? É impossível. Se nossa mente impregnada está de qualquer outra coisa, senão daquilo que é perfeito, amável, justo, verdadeiro, de boa fama, se estas verdades gloriosas do Evangelho não ocupam a nossa mente, de longe pensaremos na palavra, de longe pensaremos em oração, jamais desejaremos cumprir a obra, o chamado ide missionário.
engordaremos e ficaremos aqui, porque aqui está muito bom. E 3 tendas, Senhor, podes fazer para a igreja de Aracaju, que a gente não quer sair. Mas pensar nas coisas lá do alto enche a alma, vai impregnar a nossa mente e vai fazer com que a cada realização feita na vida da igreja, da família, do trabalho, das obras realizadas, a cada pensamento, eu sempre estou focando para o céu tudo aquilo que faço. Cristianismo, irmãos, é a mais poderosa visão que este mundo já conheceu. Nós estamos, por vezes, calados e tímidos diante do poder que Cristo derramou sobre a sua igreja no Pentecostes. E muita gente acha que esse poder é ficar falando língua enrolada estranha que ninguém entende, profetizando aquilo que não precisa ser profetizado, que está na Bíblia, e inventando moda. Não. Aquele poder é poder para testemunhar. É o poder que nos faz lembrar que buscar as coisas lá do alto é viver e experimentar todas as virtudes da vida cristã, do amor, da fé, da paz, da esperança, e que vai fazer com que cada um de nós lembre o preço pago por Jesus, que deveria encher o nosso coração de vergonha todas as vezes que reclamamos alguma coisa dele e não rendemos graças ao seu santo nome. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, vai trazer novamente cada um de nós para o centro da vontade soberana do Senhor, vai direcionar corretamente os nossos planos e projetos, vai fazer com que nós pensemos antes mesmo, se 2014 surgir a oportunidade da nossa vida, como o mundo diz, né? E aí, suponhamos o seu filho é chamado e, pastor, ele vai para um lugar onde ele vai ficar rico. Primeira pergunta que você deve fazer para ele é: meu filho, lá tem uma igreja para você viver e congregar? Se não tiver, não anime para que ele vá. A não ser que o chamado dele seja missionário para pregar lá, mas se for aquele que depende da assistência, do cuidado pastoral, não anime. Foco nós precisamos ter em tudo o que nós vamos fazer. E o pensamento naquilo que é celestial vai nos lembrar de uma importante verdade que se segue. Por que eu devo buscar as coisas lá do alto? Por que eu devo pensar nas coisas lá do alto? O apóstolo Paulo responde no versículo de número 3. Vamos ler? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Lembram quando eu falei para vocês o que Paulo escreveu aos Efésios? Quando ele disse que juntamente com Cristo, porque por ele fomos salvos pela graça, nos assentamos com ele nos lugares celestiais. De uma maneira misteriosa, nós estamos aqui e ao mesmo tempo já estamos com Cristo. Sua intercessão gloriosa garante a nossa presença e acredita diante de tudo e de todos, confirma e declara diante do Pai que nós somos dele. E nós sabemos para onde vamos se fomos ressuscitados com ele. Porque só ressuscitamos juntamente com Cristo se com ele primeiramente morremos para o mundo. Buscar e pensar nas coisas lá do alto são 2 imperativos, mandamentos dados pelo Senhor, porque nós morremos. E como é que isso se aplica, pastor, a pessoas que estão bem vivas hoje aqui? Que pensam, que respiram, que comem, que cheiram, que vivem, que amam, que brigam, que choram. Como é que funciona?
Morrer, aqui e em outras passagens da Bíblia, quando estamos ligados a Cristo, significa que nós não somos mais deste mundo, porque para Ele morremos. Morremos com Cristo, e diz a Escritura que porque morremos com Cristo, a nossa vida está ligada a Ele em Deus. Isso é aliança salvadora. Esse deve ser o maior e mais forte motivo para continuarmos seguindo avante, para procurarmos, como diz a Escritura, cumprindo a lei de Cristo, carregarmos as cargas uns dos outros. Não seria possível, meus irmãos, e me permitam aqui uma nota de louvor e agradecimento a Deus primeiramente, e a muitos de vocês, não seria possível todas as realizações feitas, ainda que sempre devamos ficar insatisfeitos no sentido de querer fazer mais para o Senhor. Não seria possível se muitos de nós, eu diria a maioria, não tivesse envolvida neste grande propósito de caminhar em marcha, em peregrinação para o céu, carregando os fardos uns dos outros, sustentando aqueles que caem, animando aqueles que estão fracos, recebendo a exortação necessária. O ânimo que todos precisamos seria impossível se nós não tivéssemos consciência de que somos crentes em Cristo, que morremos para o mundo e que nós estamos unidos a Ele. A conclusão, então, desta pequena seção da carta, do capítulo 3, é introdutória ao capítulo, é o que o apóstolo Paulo então diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Poderíamos caminhar mais e outros imperativos apareceriam, como fazer morrer a nossa natureza terrena, como nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Mas me permitam parar aqui e apenas trazer à memória, não somente dos irmãos, mas a minha memória, que 2014 é apenas mais um ano em que estamos aqui juntos, vivos e esperando o retorno de Cristo Jesus. De que maneira devemos vivê-lo? Acabamos de saber. Buscando e pensando naquilo que é celestial. O que deve nos fazer viver desta maneira é o fato de que nós morremos para este mundo e temos comunhão com Cristo. O nosso viver, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, os nossos objetivos são outros que não pertencem a este mundo. E tudo culmina no versículo 4 que diz: quando aquele que é a nossa vida, Cristo Jesus, se manifestar, é aquela linda palavra parousia na língua grega, quando ele aparecer, quando ele voltar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Os que sofrem, os que são perseguidos, os que são mortos, os que são injuriados, os desprezados deste mundo, aqueles que guardaram e viveram valores totalmente diferentes dos escarnecedores, dos rebeldes. Quando ele se manifestar, então todo o olho verá e não conseguirá negar, diante de tudo e de todos, diante do Senhor de toda a terra, a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que sempre caminharam com Ele. Eu concluo, irmãos, trazendo esta palavra de ânimo para a nossa alma, para que continuemos juntos, porque em cooperação devemos trabalhar. Eu concluo mais uma vez
puxando a orelha daqueles que estão meio que vacilantes, devagar. Eu recentemente ganhei de uma tribo de missionários indígenas uma lança, viu? Eu vou começar a usá-la. Para que você se anime, para que você participe, para que você não pense que contribuição financeira apenas importa, é o mínimo. Mas que a sua presença, a sua atuação, os seus dons e talentos colocados a serviço do reino, manifestam todas as vezes que os homens olham para você no trabalho, olham para você na família, olham para você passando e lembram que você tem algo maior para viver, para buscar. Pense nisso. E que 2014 não seja para você mais um ano da indolência e do cansaço e do sono. Toma vitamina, faz um exercício, não seja vencido pelo sofazão. Lute, seja forte, seja exemplo. Caminhe juntamente com aqueles que lutam. E você que está conosco aqui e que tem participado sempre, não posso perder a oportunidade de lembrá-lo novamente. Não passe mais um ano sem buscar aquilo que é certo e pensar naquilo que vai conduzi-lo à salvação. Cristo é a razão de todas as coisas. Cristo é o Senhor de toda a terra. Cristo tem o governo em suas mãos. Cristo conhece os seus pastores. Cristo ama as suas ovelhas. Cristo convida você a entrar 2014 com a alma lavada e purificada por seu sangue. Cristo convida você, à medida em que o seu evangelho é anunciado, a arrepender-se dos seus pecados e iniciar uma nova vida. Cristo convida você, chefe de família, a dizer, assim como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não somente em 2014, mas todo sempre. Cristo um dia há de se manifestar, Ele que é a nossa vida. E a Escritura então nos conforta, dizendo que nós também, neste dia, seremos manifestados com Ele em glória. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, rendemos graças por Tua palavra, que mais uma vez anima a nossa alma, o nosso espírito, nos preparando, não somente para o ano que vai começar, mas nos preparando para toda a vida, nos convidando a viver de fato, como crentes que ressuscitaram juntamente com Cristo, porque morreram com Ele para este mundo, que estão com Ele assentados nos lugares celestiais e que, portanto, devem buscar e pensar naquilo que é celestial. Não conseguiremos, ó Senhor, viver, não nos libertaremos, ó Senhor, deste sistema e dos seus convites sedutores e de sua lama de pecado, se o nosso coração e a nossa mente não estiverem cheios do Teu Espírito e da Tua palavra, desejando buscar-te a cada dia e glorificar-te a cada momento em tudo que fazemos. Ajuda-nos, ó Senhor, neste projeto, porque sem Ti nada podemos fazer. Dependemos do Senhor, porque a nossa força vem em nome do Senhor. De modo que, Senhor, ajuda-nos e abençoa-nos nesta hora, preparando-nos para mais um ano. Quantas lutas enfrentamos, quantas dificuldades pelas quais passamos, ó Senhor, tentaram nos abater, mas chegamos aqui e o Senhor tem provado
sua fidelidade, amor, misericórdia e graça para conosco. Anima-nos, ó Senhor, e desperta, Senhor, a alma do teu povo, para que continuemos firmes, marchando e seguindo avante, por Cristo e por seu reino. É no nome dele que oramos. Amém.